Ganhou destaque na vida política como uma voz antissistema. Há uns meses conquistou o papel de líder da oposição e agora apresenta-se como candidato ao mais alto cargo do Estado, com a ambição declarada de transformar profundamente o regime. Esta noite, a entrevista à SIC vem explicar que modelo de presidência propõe aos portugueses e que país quer construir a partir de Belém. André Ventura, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à SIC. O André Ventura disse várias vezes publicamente que não desejou esta candidatura, que o seu objetivo é ser primeiro-ministro. Começo como começo com todos os candidatos. Então, porquê é que os portugueses devem votar em si? Obrigado pelo convite, antes de mais. Boa noite para si, para os telespectadores. A política nem sempre é sobre o que nós queremos. A política às vezes é sobre o que temos que alcançar e aquilo que o país precisa. Eu nunca vi a política como alguma coisa que eu precisasse. Eu vejo a política como um sentido de missão. Olha, como dizia o general Ramalhianes, a política tem que ser missão e não benefício para podermos transformar o país. Eu não desejo esta candidatura, isso é uma verdade. Mas é uma candidatura sem convicção, André Ventura? Não, é o que eu lhe estou a dizer. Às vezes na vida nós temos que levar a cabo uma missão mesmo que não seja aquilo que desejamos. O estado do país não é o que desejamos, as candidaturas que foram apresentadas são estas que são, estão em cima da mesa. Eu não pude transformar isso, as pessoas avançaram, mostraram as suas posições e houve um momento que eu e o Chega olhámos para aqueles que estavam em cima da mesa e não havia um único candidato que tivesse essa voz, como disse no início da sua apresentação, que tivesse essa voz de querer transformar o país e o sistema. Aliás, o único candidato que se apresentava com uma voz de transformar o país e o sistema levou para a candidatura aos Isaltinos desta vida e os Rui Rios desta vida, que na verdade são o pior que o sistema tem. E, portanto, deixou de existir uma candidatura que fosse antissistema. E quando é assim, nós na vida temos que avançar. E temos que não pensar na nossa vida pessoal, nas nossas circunstâncias, na vida partidária, e temos que pensar nos portugueses e naqueles que confiam no Chega e em mim. E foi isso que eu fiz. O senhor diz que fala muito de uma quarta república, porque este regime já não serve, mas ainda não o ouvi aprofundar bem esse tema para perceber como é que o fará. Ora, como sabe, um presidente não pode iniciar uma nova república por decisão própria, precisa de 2/3 do Parlamento, ou então de um partido que consiga os 154 lugares parlamentares. Como é que encaixa este seu projeto da Quarta República neste contexto? Eu vejo o Presidente como um condutor do país. Um condutor, alguém que guia o país. E neste momento o país vai em contramão e a velocidade errada e baixa, sinceramente. Nós precisamos de pôr o país em velocidade forte e na marcha certa e na direção certa. E estamos com tudo errado. Eu vejo o Presidente como um condutor do país, alguém que influencia o destino do país, que transmite uma mensagem forte como as instituições estão a errar e estão a falhar, e é esse condutor. Ora, mas onde é que encaixa aí a Quarta República? Como é que pretende fazê-lo? Porque, como o André Ventura sabe, na história de Portugal, deixe-me só fazer este enquadramento para que as pessoas também percebam, e é para elas que nós está hoje a falar aqui. Na história de Portugal, todas as mudanças de regime, da monarquia à Primeira República, do Estado Novo à atual democracia, só aconteceram através de golpes de Estado. E para que os portugueses percebam, para si, não, mas são factos. Para si, a Quarta República é apenas um símbolo político ou está a admitir que pretende forçar uma ruptura fora dos mecanismos democráticos, André Ventura? Percebe a minha pergunta? Eu sou um democrata, mas há momentos em que até um democrata tem que dizer que este regime está podre. Quer dizer, olha, mais uma vez, as palavras não são minhas, são do general Ramalhianes. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. Então, e quando é assim, nós dizemos, mas os mecanismos constitucionais... Mas que mecanismos constitucionais? Isto está podre de corrupção a cair por todos os lados. Mas é apenas retórica? Deixa-me só dizer isto. Está podre de corrupção nas autarquias, está podre de corrupção nos governos, está podre de corrupção nos governos regionais. Nós precisamos de outro regime, não é uma questão retórica. Nós precisamos que quem seja corrupto não se pode voltar a candidatar a cargos públicos. Nós já iremos falar de corrupção, Deixa-me só falar. Mas eu vi as entrevistas dos outros candidatos e não tiveram estas interrupções ao fim de 2 segundos. Sim, deixa-me só tentar falar. Não tiveram. Com toda a franqueza, não tiveram. Nós vamos ter tempo para falar de corrupção. Nós queremos perceber como é que vai, de facto, levar a cabo a instituição dessa Quarta República. Senão, desculpa lá, eu vi outras entrevistas aos outros 2 candidatos, parecia que estavam a morrer aqui no estúdio. Não é verdade, André Ventura. É verdade, sim, senhor. Vamos concluir este assunto e vamos ao resto. Como é que uma pergunta, se eu não conseguir falar, não me vai deixar esclarecer. Eu estou a dizer que há uma epidemia de corrupção. Interrompeu-me, não percebo porquê. Está desconfortável com esta resposta? Não. Então deixe-me terminar. Eu gostava de ouvir falar sobre a Quarta República. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Se não me deixar falar, eu não consigo. Faça favor. Se em todo momento onde eu vou, eu sou 10 vezes mais interrompido pelos meus adversários, é impossível, sinceramente. Foquemos na resposta, então. Mas desculpe lá, mas obviamente fica difícil. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. As palavras não são minhas, são de Ramalhianes. Nós não combatemos a corrupção dentro do regime em que estamos, francamente.
Porquê? Porque nós temos mais bandidos à solta do que na cadeia. Porque nós temos os políticos todos que foram condenados por corrupção, alguns deles a serem presidentes de Câmara, ministros, a receber pensões vitalícias. É o vê-se-te-vias, é o bar aberto da República, a ver se tudo fica nas mãos da malta porreira. Quando isto é assim, nós temos duas opções. Ou dizemos, nós precisamos de uma mudança de regime na Constituição, na execução da justiça, na forma como olhamos para os cargos públicos e como olhamos para a integridade das pessoas. Olha, noutra coisa, eu vou-lhe dar um exemplo em como o Presidente da República pode ter uma atuação e como a outra República é importante. Nós tivemos recentemente, até foi noutro país, a morte de um cidadão negro pela polícia. Saíram à rua, cravos na mão, tudo na mão, etc. Recentemente, nós tivemos polícias também eles assassinados, ofendidos por minorias e ninguém quer saber. O Presidente da República está em silêncio, a República está em silêncio. Nós temos o caso do Odeir Muniz, está toda a gente muito preocupada porque a polícia agrediu um cidadão de umas minorias, mas não se preocupam com os polícias que todos os dias são agredidos nesses bairros. Isto é um sinal de como o país está podre e como a nossa democracia está podre. Olha, eu vou-lhe usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão. Quer responder à minha pergunta? Deixa-me usar esta expressão. Eu sou um democrata e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. De facto não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. E quando dizem assim, o regime, mas que regime? Acha que o regime diz alguma coisa para ex-combatentes que recebem 50 euros por mês? Recebem mais, como sabe. Não, desculpe, alguns recebem menos. E veem pessoas que vieram de fora a receber mais. Acha que isso é sinal? Mas o Abril e o regime, André etc. Ventura, Acha que isto diz alguma coisa às pessoas? Temos uma hora de entrevista. Acha que isto diz alguma coisa às pessoas? Temos uma hora de entrevista. Vamos ter muita oportunidade também de perceber essas matérias, e nomeadamente a forma como o Presidente pode ou não intervir nelas. Mas regresso à minha questão, que eu acho que é fundamental nesta sua candidatura, para que não seja apenas uma proclamação ou apenas retórica. Com os meios constitucionais que tem ao dispor, como é que vai impor uma nova República? Olha, uma quarta República? Eu vou-lhe dar um exemplo. Como? Se tiver um ministro que é suspeito de corrupção, que seja à vista de todos, que esteja a receber e a encher-se de património à custa do Estado, um Presidente da República tem que dizer ao Primeiro-Ministro: este senhor tem que sair. Não pode dizer por meias palavras, tem que ser direto, este senhor tem que sair em nome da integridade. No sistema que temos, o Presidente tende a fazer aqueles freios e contrapesos que eu acho que muitas vezes o Presidente se torna, francamente, na minha perspectiva, um corta-fitas, sem interesse nenhum, e um agente de marketing. Eu não me candidato para ser nem agente de marketing, nem corta-fitas. Eu, como disse à entrada da SIC, eu quero pôr o país na ordem. E o senhor considera que o Presidente tem poucos poderes? Não. E, portanto, acha que ele deveria ter mais poderes, mas não tem. Como eu lhe disse, o Presidente é o condutor do país. E ele pode, em momentos-chave, como aqueles em que nós vemos que... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo de como o Presidente pode intervir. Nós recentemente tivemos, e a SIC fez o seu papel também, e outras televisões, um elemento dito de extrema-direita que foi condenado, que está em prisão preventiva por ter ameaçado um jornalista. E isso foi notícia, e bem. Foi notícia, a SIC fez o seu papel habitual, tal, os outros órgãos também. Nós há pouco tempo tivemos um grupo de ciganos em Valongo que desfigurou uma pessoa e ficaram em liberdade. Porque nós estamos a viver num país em que ameaçar alguém vai para a prisão, sobretudo se for de direita. Mas desfigurar pessoas, atacar polícias, Olha, deixa-me dizer isto, claro, desculpa, vamos concluir, olha, o maquinista, o motorista da Carris, o Tiago, em Loures, que foi desfigurado por um ataque de bandidagem, só que eram minorias, por isso são coitadinhos, estão em liberdade. Os que desfiguraram um casal em Valongo eram ciganos, por isso ficaram em liberdade. Porém, aqueles que ameaçaram os jornalistas estão presos. E, portanto, um Presidente que fica em silêncio sobre isto, eu sei que para vocês jornalistas, se calhar isto até é bom dizer, mas eu como político tenho o dever... Aqui a questão não são jornalistas, aqui a questão é as suas opiniões e o que é que o senhor vai fazer para desempenhar no cargo presidencial. Deixe-me terminar. Como é óbvio. A minha opinião é esta. Isto mostra como mas também estou aqui para fazer perguntas, André Ventura. Mas eu tenho que responder. Isto mostra como o regime está podre e eu, se fosse Presidente da República, diria à Justiça isto. Sim. Os senhores têm que atuar. Há separação de poderes. O que é que não pode acontecer? É os coitadinhos e os privilegiados de sempre terem uma justiça favorável e os cidadãos comuns sentirem que a justiça lhes cai sempre em cima. E isto é papel de um Presidente da República. O sistema está podre e muitos partilham da sua opinião. Por isso é que a República está podre. Muitos partilham da sua opinião, mas acabou por não me responder como é que implantaria essa quarta República com os meios constitucionais que tem ao seu alcance. Portanto, temos que avançar. Não vou insistir mais uma vez. Não está a insistir porque está a fazer, é dizer que eu não respondi. Não me disse como é que vai instituí-la, mas... Eu percebo, mas olha, não tens mais para isso. Eu já lhe dei um exemplo. Eu faria uma declaração ao país nesse dia a dizer que não é aceitável para mim, como Presidente da República, e acho que o sistema compreenderia isso. Mas isso muda o regime, André Acha que não? Uma declaração do Presidente da República, olha, vocês aqui sabem bem como muda, em muitos casos. Portanto, uma declaração do Presidente da República acha que não muda quando diz assim: meus senhores, nós acabámos de assistir a isto. Um turista de autocarro é atacado por bandidagem e os tipos ficam em liberdade. Uns incendiários que estão a pôr fogo ao país ficam em liberdade.
Um grupo de ciganos que desfigurou um casal em Valongo ficam em liberdade. E estamos a viver num clima de absoluta impunidade. Acha que a justiça, a administração interna, o país, não ouvem as palavras de um Presidente da República que diz isto? Ouve, eu acho que certamente. sim. E eu sou o único que o diz. Porque os outros dizem o mesmo que todos disseram em 50 Ventura, anos, francamente. avancemos. Portanto, eu sou o único candidato, verdadeiramente, que quer mudar o sistema. Os outros querem ser parte do mesmo sistema. Essa é que é a diferença. Mas isso também é muito diferente de uma mudança de regime. Mas temos que avançar. Bom, O senhor é verdade, nunca declarou a independência do Chega, como outros candidatos presidenciais o fizeram, o que se entende, porque o senhor é líder de um partido. Se for eleito, como é que garante que não haverá confusão entre o que é o Presidente da República e o Presidente do Chega? Vamos lá ver. Eu tenho Isso é importante para da si ou não? independência. Eu sou Presidente do Chega. Claro. O Chega teve 23%, 23,5% nas últimas eleições e nós queremos ainda abranger mais eleitorado. Eu não tenho vergonha disso. Eu não sou aqueles candidatos que fingem que são independentes. E depois andam a tentar pescar na esquerda e na direita. Depois ainda há os piores, os que começam por dizer que são fora do sistema e acabam a dizer, como é o caso do Almirante Gouveia e Melo, que acham que Mário Soares é um bom exemplo de Presidente da República. Quer dizer, eu gostava de perguntar aos milhares de pessoas que vieram das antigas colónias portuguesas, dos antigos combatentes, dos militares, aqueles que pensaram em votar Gouveia e Melo, olha, eu fui um caso, Sim. O que é que acham hoje disto? Do homem que era antissistema, agora diz que Mário Soares é o seu exemplo, mas diz assim... qual é a diferença de um português e de um imigrante ao fim de 10 anos de estar cá em Portugal? Nós temos algum gene que nos distinga? Temos o Almirante Gouveia e Melo, chama-se ser português, chama-se amar este país, chama-se gostar mesmo de Portugal. Portanto, eu não tenho nenhum problema com a independência. Eu gosto dos valores que o Chega tem para Portugal, eu sinto-me parte desses valores e eu não os renego. Eu não faço... Olha, o Dr. Marcos Mendes esteve aqui consigo durante muitas semanas. Foi comentador desta casa. Acha que ele é independente face ao PSD? Eu preferia falar mais de si neste momento, mas porque nos perguntou-me outros... dos meus adversários sobre a independência. Não, eu perguntei-lhe sobre se for eleito, se não haverá confusão nas pessoas sobre o que é ser Presidente e o que é ser líder do Dr. Marcos Chega. Mendes durante anos. Acho que o Dr. Marcos Deixe-me Mendes colocar-lhe a questão é de nestes alguma termos. forma independente de Luís Montenegro André e do Ventura, PSD? Claro que não. Esta entrevista é sobre si. Há 5 anos, numa entrevista ao Expresso, o senhor admitia que um Presidente pudesse ter um braço armado no Parlamento para liderar o Estado a partir de Belém, uma ideia que tem sido, como sabe, reafirmada também por dirigentes do Chega. O senhor está a candidatar-se para ser Presidente da República ou para ser um Primeiro-Ministro sombra? Eu estou a candidatar-me para pôr o país na ordem. Eu comecei por lhe dizer isto. Quando as pessoas às vezes dizem fazem falta 3 Salazares ou 4, as pessoas sentem que o país está desorganizado, que nós vivemos numa bandalheira total. A questão aqui não é que quer ser isto ou quer ser aquilo, qual é o fato que melhor lhe cabe. Nós temos, Clara de Sousa, nós temos que pôr o nosso país na ordem. Cada dia que acordo e olho para as notícias, eu percebo que este país perdeu o norte, perdeu a ordem, entrou numa inversão de prioridades absolutamente escandalosa. O Estado perdeu toda a integridade, perdeu toda a moral. Os cidadãos sentem que há uma justiça para uns e uma justiça para outros, sentem que estão sufocados a pagar uma série de gente que não deviam pagar e que não querem fazer nada, sentem que há uma minoria de privilegiados e há um conjunto maioritário de cidadãos que não têm acesso a nada. E, portanto, a questão não é, sinceramente, se é preciso um braço armado no Parlamento... Foi o senhor que o disse. O que eu acho que é preciso é pôr o país na ordem. Este é o lema desta candidatura, é pôr o país na ordem. Como é que nós pomos Mas o senhor tem impedimentos constitucionais. Com certeza. O senhor sabe que não o pode fazer. Como é que vai contornar esse impedimento? Clara de Sousa, neste momento em Portugal, poucas palavras têm tanta expressão como a do Presidente da República. Se o Presidente da República disser ao Governo que tem que ser intolerante à epidemia de corrupção, que temos que ser intolerantes à corrupção, o Governo terá que ter atenção a isso. Quer dizer, se o Governo disser que não é possível ter um Ministro que ao mesmo tempo que é Ministro anda a receber dinheiro e anda metido em negociatas, o Governo percebe a mensagem. Se tivermos um Presidente da República que diz à Justiça que, não obstante a separação de poderes, tem que agir e tem que agir de forma rápida e tem que agir para todos, quer sejam minorias e os coitadinhos, quer sejam os outros, as pessoas percebem. Sim, mas a questão é, o senhor, enquanto Presidente, vai determinar linhas, não é? ou pensa, se o Chega a chegar também a Governo, determinar linhas de atuação, de governação? Porque a atuação é ela própria uma determinação de linhas. Eu vou-lhe dar exemplo. Não, mas eu percebo, mas a própria, como sabe, a Constituição, e o senhor é um jurista, conhece bem, não permite que o Presidente seja um líder do partido, nem formal, nem formalmente, nem por influência direta, nem por influência indireta. Claro, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas como é que o senhor mantém esse objetivo? Eu vou-lhe dar um exemplo, permitido? Como o Presidente, pela sua atuação, pode definir ele próprio, digamos assim, o caráter da República. Penso que foi em 2021 ou 2020, agora não me recordo bem da data, houve tumultos no bairro da Jamaica. No bairro da Jamaica. Um bairro onde há muitas minorias e afrodescendentes, etc. E houve tumultos. O Presidente da República depois decidiu, na sua visita e na deslocação local, começar por visitar aqueles que provocaram os tumultos e não as forças policiais. Isto dá um sinal à República, que é, nós estamos com estes coitadinhos habituais, ou estamos com aqueles que geralmente provocam tumultos, e não estamos com as forças de segurança. Isto desmotiva as forças de segurança, desmotiva a realização da justiça, desmotiva a ordem.
Isto é um sinal de como, sem decreto, o Presidente pode moldar a República. Eu quero moldá-la no sentido de dizer a polícia tem que ter autoridade. Eu prefiro, francamente, um bandido morto do que um polícia morto. E o senhor, francamente, para dar resposta a esses anseios, a sua postura na presidência será de unir e fazer pontes ou de ser um presidente divisivo? Claro, vamos ser francos. Unir é a conversa da treta de 50 anos em que tivemos. Em que os bandidos eram todos coitadinhos, têm que ser postos cá fora, em que os coitadinhos têm que ter muitos direitos, têm que estar nas prisões com telemóvel, com jogos, com a ver televisão. Isto é a conversa de 50 anos de Abril. É a conversa de 50 anos da mesma coisa. Que é, vamos unir todos. Mas o que é unir todos? É unir o Ricardo Salgado com os que estão a viver de subsídios há 50 anos. Isso é que é dizer que é o presidente de todos e que vamos juntar-nos todos e fazer uma festa. Então o senhor está a dizer que vai ser um fator de instabilidade, André Ventura, enquanto Presidente da República? Vou ser um fator de ordem, de pôr o país na ordem pela primeira vez, de dizer a quem anda a gamar que tem que acabar de gamar, de dizer que quem é corrupto tem que ir para a prisão, de dizer às minorias que não querem trabalhar que ou trabalham ou não têm cá lugar, de dizer aos imigrantes que podem vir, mas têm que cumprir regras. Olha, um exemplo sobre os imigrantes e as regras. A burca... Podemos falar da questão da burca um pouco mais à frente, só para seguir aqui uma linha, porque eu ainda queria falar um bocadinho sobre esta matéria para fechar este assunto. Eu não toco na burca, mas deixa-me tocar na questão dos imigrantes. A Clara lembra-se que eu estive aqui consigo também, que há 2 anos atrás eu disse que estávamos a passar 1 milhão de imigrantes. Exagerado, é mentira, isso não está a acontecer. Hoje estamos no 1.600.000 imigrantes. O país descontrolou-se completamente e hoje, sinceramente, francamente, a maior parte das pessoas sente que os estrangeiros têm mais direitos em Portugal do que os portugueses, que nos sentimos... Deixa-me terminar. Estrangeiros na nossa própria terra. Este é um exemplo de como o Presidente da República, que vetou a lei dos estrangeiros, e a mandou para o Tribunal Constitucional e a obrigou a ser reformulada, devia ter tido um papel diferente. Ele não vetou a lei dos estrangeiros. Vetou depois do parecer do Tribunal Constitucional. Mas não tinha outra alternativa, como bem sabe. O Presidente da República deve... Deixa-me lá terminar. Não tinha... André Ventura, é ou não verdade que depois do Tribunal Constitucional declarar 5 normas inconstitucionais, o Presidente da República não tinha outra saída se não resolver ao Parlamento? O Presidente da República é quem enviou a lei para o Tribunal Constitucional. Não foi o Tribunal Constitucional que pediu a lei, foi o Presidente da República quem enviou para lá. Ponto 1. Ponto 2. O Presidente da República, como aliás Gouveia Melo e como aliás António José Seguro, acham que nós não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes. Que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes de terrorismo. Que acham que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes de violação. Acham que não precisamos de mais controle de fronteiras porque isso é uma coisa desumana e autoritária. Ora, eu acho o contrário. Sou o único candidato a presidente que o acha. Estamos numa bandalheira de imigração descontrolada. Os imigrantes quase que têm mais direitos que nós, mais direitos que os portugueses, e isso tem que ser posto na ordem. Sobre a lei da nacionalidade, o Chega viabilizou as alterações na especialidade à lei da nacionalidade. Isto é um sinal de que o Chega vai votar a favor na próxima terça-feira? Deixa-me começar por isto. Um Presidente da República, porque não tem poder sobre a lei, aqui estamos a falar de André Ventura como líder do Chega, mas um Presidente da República tem o dever de dar ao país a mensagem, não aquela que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, deu, que é, e tal, a lei de estrangeiros, podemos estar a criar aqui problemas com as comunidades, com os imigrantes, etc. Tinha outro dever. Quer dizer assim, para mim, enquanto Presidente da República, os portugueses estão em primeiro lugar. Para mim, enquanto Presidente da República, eu percebo que nós, se deixarmos entrar toda a gente sem controle, metemos em causa a nossa identidade e a nossa democracia. Então eu vou fazer o contrário. Vou trabalhar, em conjunto com o Governo, evidentemente, para que o país tenha fronteiras mais seguras e mais controle. Nenhum candidato quer fazer isso e o Presidente também não o fez. E, portanto, eu sou o único que, francamente, diz que temos que pôr controle. É este descontrole de imigração. Responsabiliza o Presidente e não a Constituição. Bom, mas vamos lá ver. Se a nossa Constituição disser que se um tipo do Bangladesh chegar cá tem direito a ir para o hospital, a ser tratado e não pagar nada, então temos uma Constituição muito errada. Quer dizer, se a nossa Constituição disser que o tipo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, de Marrocos, chega cá, tem direito a passar à frente dos outros, tem direito a ter saúde, não paga nada, ainda tem pensão paga, ainda tem tudo pago, então, sinceramente, tínhamos uma Constituição estúpida. Eu não acho que é isso que a Constituição diz. Eu acho que há uma interpretação da Constituição, como houve tudo neste país nos últimos 50 anos, a deslizar para a esquerda. André Ventura, não fugir da questão da lei da nacionalidade. O senhor tinha colocado ainda ontem, anteontem, ouvíamos falar de linhas vermelhas. Hoje viabiliza na especialidade, vai votar a favor na terça-feira? Não, mas está enganada. Porque nós não é questão de viabilizar. Então, mas vamos a essa questão Eu quero explicar primeiro porque é esta posição. Não me faz sentido que alguém obtenha nacionalidade portuguesa e mete uma bomba no metro de Lisboa e continua português. Eu pergunto às pessoas em casa se acham que isto faz sentido. E tal, mas temos que ver se o texto... O texto? Então alguém veio para cá, obteve a nossa nacionalidade, matou, violou uma mulher e fica português. Então, mas nós somos, francamente, desculpem a linguagem de televisão, nós somos estúpidos. Quer dizer, há um limite para isto, não é? Eu acho que há um limite. Segundo, para nós, quem vem e pede a nacionalidade portuguesa não pode estar dependendo de subsídios. Isto é assim uma coisa tão impressionante. Mas se há limite, porquê é que viabilizou na especialidade? Deixa-me explicar-lhe isto. Portanto, para nós há aqui linhas importantes. O PSD, esta madrugada,
decidiu aproximar-se de alguma maneira, coisa que não tinha ainda feito nesta matéria, e aceitou que quem pedisse a nacionalidade tenha que ter meios de subsistência para pedir a nacionalidade. Não é certo, foi o Chega que obrigou a isso, porque eles não queriam. Foi o Chega que obrigou a isto. E foi a forma de baixar essas linhas vermelhas para si? Tenha que não viver de subsídios. Portanto, porque, dá francamente, com a mão, retira com o... Clara Sousa, francamente, nós subsídio dependentes já temos muitos. Não precisamos cá de mais de fora, já temos muitos cá. A questão não está resolvida. Terça-feira é a votação final global. Mas faz sentido para si que isto vá para o Código Penal e não fique nesta lei? Não, faz sentido que esteja na nacionalidade. O senhor é jurista, já há uma tradição desde o século XVIII. Faz sentido que esteja na lei da nacionalidade, porque se lá está, como se adquire, também tem que estar como se pede. Mas aceita que vá para o Código Penal? Nós estamos empenhados em até terça-feira conseguir resolver isto. E o que é resolver isto? É garantir que quem obtém a nacionalidade portuguesa de forma fraudulenta não fica português. Para que as pessoas compreendam, eu obtenho a nacionalidade portuguesa com documentos falsos ou com declarações falsas. Não posso continuar português, isto é um crime, é uma falsidade, é errado. Nós queremos obrigar a isso. 2, que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para cometer crimes, e comete crimes em solo português ou noutro solo qualquer, mas comete crimes de terrorismo, de violação, de corrupção, não continua português. Agora vamos ver se o governo e se a maioria aceitam fazer isto ou não. Está no lado deles, não está do nosso lado. Está do lado deles agora se aceitam esta aproximação ou não. Agora, francamente, eu não acho que o Chega deva mudar esta posição, porque isto parece-me o justo e o correto. Quer dizer que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para violar uma mulher, uma criança, para atacar cidadãos portugueses, não continua português. Aliás, os nossos imigrantes lá fora sabem o que é isso. Em muitos países é mesmo assim como nós estamos a dizer. Mas sabe também aí encontra barreiras constitucionais. Clara Sousa, também encontramos para pôr os pedófilos na prisão, também encontramos para pôr os presos na cadeia o resto da vida, também encontramos para impedir que os corruptos se candidatem aos cargos públicos. Vamos lá ver, temos que acabar com esta conversa, senão nada muda em Portugal, senão se andamos sempre que se toca em qualquer coisa, se queremos pôr corruptos a não poder candidatar-se a cargos públicos, se queremos pôr os pedófilos na prisão, quer dizer, tudo é inconstitucional, nada vale. Então, para acabar com esta conversa, André Ventura, peço desculpa, usando a sua expressão, temos que acabar com a Constituição. Não, se calhar temos é que a mudar, como o Chega já há muito tempo que defende. Porquê? Porque faz sentido que na Alemanha e Inglaterra quem mata, quem viola, possa estar preso para o resto da vida. Em Portugal, não. Nós temos uma democracia diferente destes países, da Alemanha, de Inglaterra, olha, de França. Ainda há pouco tempo um homicida e violador em França ficou em prisão perpétua. Porque é que cá em Portugal, ao fim de 5 ou 6 anos, vão cá para fora? Mas a Constituição não é imutável. A Constituição já teve revisões, 7 revisões. Sim, mas revisões... A questão é quem é que o acompanha nessas posições? Mas revisões feitas por quem? Pelos mesmos dois partidos do sistema que há 50 anos que o querem bloquear. E, portanto, isto só vai lá com desbloqueio. E esse desbloqueio é pôr o país na ordem. Mas esse desbloqueio faz ou não se faz com consenso, André Ventura? Esse desbloqueio faz-se com consenso. Baixando as tais linhas vermelhas que tantas vezes não acho. Eu acho que se faz sobretudo a convencer as pessoas como nós estamos a fazer aqui hoje. Faz-se sobretudo em dizer à opinião pública que têm duas opções. Ou continuam a viver nesta bandalheira ou começam a mudá-la. André Ventura. Agora, não pode, deixa-me só dizer isto. Não podemos querer. É porque os portugueses, desculpe lá, e agora se calhar até vai perceber pessoas que não vão gostar do que eu vou dizer. Nós estamos no sofá e todo o dia passamos a dizer isto está tudo errado, temos que dar uma mudança nisto, isto precisa de uma volta de 180 graus, etc. Mas depois, quando chega ao momento de mudar as coisas, dizemos, isto aqui também não, assim também é muito radical, isto assim também não pode ser. Quer dizer, nós, das duas uma, ou queremos mesmo mudar este país e temos que dar um abanão nele, e é isso que eu quero fazer no dia 18, é dar um abanão no país, é mostrar ao sistema que as pessoas querem mudar e estão revoltadas, ou então, mais vale sinceramente, quem não quiser dar um abanão no sistema, francamente, mais vale votar no António José Seguro, no Marcos Mendes ou no Almirante Gouveia e Melo, porque eu não sirvo para isso. Se a conversa vai ser falar com toda a gente, gerar consensos como aqueles que geraram nos últimos 50 anos, não contem comigo para isso. Portanto, se querem isso, votem nestes três. Se querem mesmo dar um abandono no sistema, votem em mim. É isso que eu posso dizer. Há 5 anos o senhor garantiu o terceiro lugar com 11,9%. Qual é o objetivo que estabelece para estas eleições, tanto para a primeira como a segunda volta? Não, esta eleição vai ter 2 voltas, isso parece-me uma evidência. Qual é o seu objetivo para a primeira volta? É ganhar. Tem alguma percentagem que tenha? Não, queremos ganhar. Pelo menos aquilo que teve nas legislativas? Eu estou empenhado em vencer a primeira volta das eleições presidenciais. Isto tem 2 etapas. A segunda volta será uma outra eleição, porque na verdade é outra eleição completamente diferente e nós estaremos aqui certamente, penso eu, tempo para falar sobre isso. Neste momento, o objetivo, e face aos estudos de opinião, acho que há, sem desprimor de outros candidatos, acho que há 4 candidatos que podem vencer esta primeira volta, portanto, que é o meu caso, o caso do Almirante Gouveia e Melo, do Dr. António José Seguro e do Dr. Marcos Mendes. Acho que o objetivo para um líder da oposição tem que ser vencer, não pode ser outro. Mas não quer estabelecer um objetivo? É vencer. Nós temos que vencer a primeira volta das eleições. Nas últimas autárquicas estabeleceu esse objetivo. Não o conseguiu. Anteriormente também estabeleceu objetivos. Vamos lá ver. Pelo menos daquilo que teve nas legislativas de 22,7%. O Chega tornou-se o líder da oposição quando ninguém acreditava. Aliás, nem as vossas sondagens acreditavam. Mas pelo menos 22,7%. Isto significa que o Chega, pelo seu mérito, convencendo as pessoas, fez o seu trabalho. As autárquicas, apesar de termos sido o partido que mais cresceu de todos,
Não atingimos aqueles objetivos que queríamos atingir. Portanto, vamos aguardar com serenidade. Mas está cauteloso, o dia 18, estou muito confiante. Estou muito confiante porque eu sinto na rua essa confiança. E sinto que há uma única candidatura que quer mesmo, digamos assim, não só transformar o regime e transformar o sistema em que vivemos, é a única candidatura anticorrupção verdadeiramente, é a única candidatura em que eu sinto que o cidadão comum se identifica. E o senhor quer ir à segunda volta? E, portanto, quando isso acontece, eu acho que tenho boas perspectivas para poder ganhar a primeira volta. Mas isso depende do voto das pessoas. Portanto, com humildade, vamos aguardar que as pessoas... Mas quer ir à segunda volta. O pior que lhe podia acontecer na segunda volta era vencer as eleições? Não, isso nunca é o pior que nos acontece. Isso é o melhor que podia acontecer e, francamente, era o melhor que podia acontecer ao país. Porque, como eu lhe dizia, começávamos a pôr o país na ordem pela primeira vez. O senhor disse que quer ser primeiro-ministro do Poder Executivo e não Presidente da República. Mas, apesar de tudo, aqui está... Deixa-me dar-lhe este exemplo. Começávamos a meter o país na ordem pela primeira vez em 50 anos e posso-lhe dizer uma coisa. Durante os próximos anos, não teríamos nenhuma pontinha de corrupção em nenhum governo. Porque quando tivéssemos, eu seria implacável com qualquer primeiro-ministro, com qualquer governante, com qualquer região autónoma onde eu sentisse, ou onde os portugueses sentissem, onde fosse evidente que havia corrupção. E isto nunca aconteceu desde o 25 de Abril. Tivemos sempre presidentes da República coniventes com o sistema político. E eu seria, na verdade, o primeiro presidente da República não conivente com o sistema político. Mas é um presidente que não pode fazer leis, que não governa, que não tem poder executivo. Clara de Sousa, já lhe dei este exemplo. Se o presidente da República disser que aquele governante que está indiciado por corrupção tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair. Ou seja, é o poder da influência, o poder da palavra. Claro, como na questão da justiça. Acha que basta? Eu dei-lhe há bocado o exemplo. Eu, se fosse Presidente da República, eu naquele dia faria uma declaração ao país e os tribunais têm a sua autonomia e têm a sua liberdade. E eu sou o maior defensor da liberdade dos tribunais. Mas eu não compreendo como é que 10 ou 13 ciganos desfiguram um casal e ficam em liberdade, francamente. Olha, deixa-me dizer isto só para eu não me esquecer, porque hoje estava a ver isto à tarde, porque já sabia que me ia perguntar sobre a transformação do regime. Nós há pouco tempo tivemos uma outra decisão. É natural, não é? É normal, é normalíssimo. Tivemos uma outra decisão no Porto, este ano, de um tribunal, a um traficante de droga, isto para fazer a comparação com o indivíduo que ameaçou um jornalista, de um traficante de droga, que ficou em liberdade, ou seja, foi apanhado, traficante de droga, foi apanhado. Sabe porque é que ficou em liberdade? Porque a família não aceitou que ele ficasse em prisão domiciliária para não ficar em casa com eles. Então o tribunal, em vez de os meter presos, o traficante de droga, meteu-o solto. E o tipo está em liberdade e tem que se apresentar de vez em quando na esquadra. Ora, Clara de Sousa, um Presidente da República, há um momento que tem que dizer também à Justiça e à Segurança e às Forças Policiais e a quem governa o país que este país e esta bandalheira têm que ser postas na ordem. E é isso que eu farei enquanto Presidente da República. O André Ventura já disse que não será o Presidente de todos os portugueses, que não será o Presidente dos ciganos, não será o Presidente dos corruptos, nem dos ladrões. Isto é algo inédito, André Ventura. E eu tenho aqui uma curiosidade, porque na prática, como é que vai representar uns e não outros em várias circunstâncias? Por exemplo, nos seus discursos, como é que vai começar o seu discurso? Portugueses, à exceção dos ciganos, dos ladrões, dos corruptos? Nós tivemos... O Presidente da República francamente, vai passar... Como é que vai fazer? Francamente, nós tivemos durante 50 anos um núcleo de presidentes que se preocuparam sempre em ser os presidentes de dois tipos de portugueses. Das minorias privilegiadas e ruidosas, os presidentes deles, e os presidentes dos poderosos que dominam o regime de várias formas. Nunca tivemos um Presidente da República que se preocupasse com aquilo que eu espero preocupar, que é a maioria dos portugueses comuns. Eu não quero ser o presidente das minorias ruidosas que fazem barulho só porque são minorias e são coitadinhos. Também não quero ser o presidente dos poderosos que manejam o regime e que o põem a servir de bonecos só porque estão dependentes dele financeiramente ou porque estão dependentes dele a nível de poder. Eu não estou dependente de ninguém. Como não tenho nenhum interesse agarrado, eu posso dizer isto às pessoas. Eu não estou preocupado em representar todos, porque alguns, francamente, não merecem. Alguns o que mereciam era cadeia. E eu o que espero é ser o presidente daquela maioria silenciosa de pessoas que anda calada há não sei quantos anos a pagar e a calar, e que só serve para pagar impostos. Eu quero ser o presidente desses. Mas não é uma questão de concordância, André não é? Ventura, como sabe, não é uma questão de quem merece ou não merece, é uma obrigação constitucional. O senhor vai ou não cumprir essa obrigação? Desculpa, eu não quero ser o presidente dos corruptos, não quero, isso não vou ser. Como é que vai começar os seus discursos? Pode-me perguntar isso às vezes quiser, não vou ser o presidente dos corruptos, não vou ser o presidente do José Sócrates, como é que nem vai do Ricardo começar os seus Salgado, discursos? nem de outros parecidos, não vou ser. Como é que os vai excluir sempre que se dirigir à nação? Vou dirigir-me, olha assim, portugueses, que eu sei que sabem para quem eu estou a falar. Vocês que sabem o que é sustentar este país e andar a sustentar quem não quer fazer nada e quem vos andou a roubar, é para vocês que eu estou a falar. Olha, Clara de Sousa, nós hoje as pessoas sentem um bocadinho isto. As pessoas sentem que se não pagam 1 cêntimo de impostos são executadas, têm que pagar não sei quanto de juros, etc. Quem deve 10 euros, as finanças levam-lhe tudo. Quem deve milhões
quer grupos económicos, quer pessoas individuais, são protegidos pelo sistema. Eu serei o presidente pela primeira vez dos outros, ou seja, dos que se sentem explorados pelo regime e dos que se sentem explorados pelo sistema. Portanto, não estou preocupado como é que vou começar os meus discursos. Agora, há muita gente preocupada se eu ganhar as eleições, isso há. De facto, em alguns casos, têm razões para estar preocupados, porque a mama vai mesmo acabar, esta mama que houve durante 50 anos vai mesmo André acabar. Ventura, o senhor assume-se como um defensor dos cidadãos comuns face aos abusos do Estado. No entanto, desvaloriza o facto de os portugueses estarem há mais de 4 meses sem provedor de justiça, que é, como sabe, quem os defende desses abusos. Não sou eu que tenho que... Por que razão não encara este assunto como uma prioridade? Não é uma questão de... Primeiro, eu nunca encaro cargos com prioridade. Acho que os cargos são a última coisa que as pessoas querem saber. Está a transformar uma função de proteger os cidadãos numa questão de cargos? O que eu estou a dizer é, nunca foi a minha preocupação, face ao estado em que o país está, estar a falar com o Primeiro-Ministro e dizer, olha, e o cargo A ou o cargo B, como é que fazemos para nomear estas pessoas? Nunca foi. E, portanto, não é a minha prioridade, francamente. O provedor defende os cidadãos, que o senhor diz também defender. Estou-lhe a dar agora exemplo, mas está a falar do provedor, pode dar outros casos. Mas neste momento estou a falar do provedor, que é muito importante. Não é o Chega que nomeia o provedor. É o Governo que tem que tomar essa iniciativa. Ora, o Governo que eu saiba, sim, mas... o Governo que eu saiba ainda não o fez. Quer que eu, em vez de estar a falar dos problemas das pessoas, vá falar-lhes do provedor de justiça. Mas não está na sua agenda. O senhor disse que não era uma prioridade. E o que eu lhe pergunto é porquê é que não é uma prioridade. Mas não é só o provedor de justiça que não é uma prioridade. Os cargos para o Chega não são uma prioridade. Os cargos para o Chega não são, não são a prioridade da sua ação política. As pessoas hoje têm problemas de falta de casa, têm problemas de salários baixos, têm problemas de pensões baixas, têm problemas que olham para o país e veem na tal epidemia de corrupção que eu falava. Quer que eu perca o meu tempo a dizer... Mas o senhor sabe a importância que o provedor tem para os cidadãos? Sei, sim, senhor. Mas não acho que tenha mais importância do que combater a corrupção ou de aumentar as pensões. Não acho, francamente. Acho que aumentar as pensões é muito mais importante. Ou acho que dizer às pessoas que vamos fazer o possível para que elas tenham uma vida um bocadinho melhor e se sintam mais seguras. Olha, um estudo que saiu anteontem, de que 1 em cada 3 portugueses, eu sei que isso não tem muito interesse para muitos jornais, mas 1 em cada 3 portugueses, mas vocês até deram a notícia, 1 em cada 3 portugueses... Então tem interesse. Vocês até deram a notícia, é isso que eu estou a dizer. Embora na SIC nem sempre aconteça isso. 1 em cada 3 portugueses se sentem hoje inseguros. Não acho que isso é o que me devia preocupar a mim, em vez de me estar a preocupar com o provedor, ou com o procurador, ou com o administrador. Eu acho que as pessoas hoje não querem... Os portugueses não estão preocupados com cargos, estão preocupados com causas, com a mudança da sua vida. Agora, se me disser, se o Governo avançar com o processo, e isso é um dossiê que pode ser importante e que pode ser relevante. Claro que sim. Eu não tenho um papel também para pressionar o Governo para resolver este problema? Claro, tenho, com certeza, mas francamente não me peçam para pressionar o Governo em cargos. Não é isso. Não é a minha função, nem acho que é a função que me pedem para fazer. A dizer, olha, mas é um cargo que o senhor poderia acarinhar mais como defensor também dos portugueses, como se apresenta. Claro, acredito mesmo nisto. Eu não acarinho cargos. Eu acarinho causas. Não é uma função. Seja o que for, eu acarinho causas, valores, eu acarinho a transformação do país. Se e quando isso acontecer, cá estaremos para falar sobre isso. Agora, não me peçam para, no tempo que temos de ação política, andar a discutir cargos. Senão daqui a bocado acabo os meus dias a discutir quem é que é o administrador do Banco de Portugal ou quem é que é o diretor da companhia A, B ou C. E francamente vou-lhe dizer uma coisa. Isto em geral, isto não se aplica ao provedor de justiça. Francamente vou-lhe dizer uma coisa. Metade destes cargos podiam acabar, que não se perdia nada. O país andava para a frente, as pessoas poupavam dinheiro e metade destes cargos, sinceramente, não servem para nada. Podiam continuar e o país ficava melhor até sem estes cargos. Não se aplica ao provedor da Justiça, estou a pressupor que já está a dar um pouco mais de importância à função do provedor da Justiça. Não estou a dizer que não acho que é dos cargos que seja para eliminar, mas francamente uma série de outros em institutos públicos, administrações públicas, que não servem para nada e só nos sugam os impostos, podiam acabar. E, portanto, não me peça para, enquanto política, andar a pressionar o Governo sobre estes cargos. E acho que foi aqui na SIC que eu disse, e tenciono cumpri-lo, a nossa prioridade nunca serão lugares. Serão causas e valores. Isto não quer dizer que não haja instituições que, na nossa perspectiva, não devam ser, digamos assim, não devam adaptar-se ao espírito dos tempos. E o espírito dos tempos é o país virou à direita, o país quer mudar, o país está a ficar diferente. As instituições têm que se adaptar. Agora, o Governo é que tem que fazer isso. O Governo é que tem que dar o impulso a isso, não é a oposição. André Ventura, o Presidente da República já disse publicamente que a situação na saúde não está a correr bem, que a Ministra da Saúde está desgastada. O André Ventura acusou o Presidente de falar muito e de agir pouco. Se fosse Presidente, que ação concreta já teria feito? Eu acho que se fosse Presidente, esta Ministra da Saúde nunca teria entrado em funções nesta segunda fase governativa e acho que o Primeiro-Ministro não compararia esse conflito. Nós hoje tivemos um dado importante, que por acaso até vi na vossa página, que é, nós temos 1 milhão de pessoas à espera de consultas hospitalares, Sim. 1 milhão de pessoas. Mais 50% destas pessoas ultrapassaram o tempo máximo previsto na lei. Isto não é só grave por estes números, é que aumentou 25% em relação ao ano passado. Tudo governo Montenegro.
O que é que o Presidente faz? O que é muito curioso. E atenção, eu estou nos antípodas de António Costa e do Governo do Partido Socialista, acho que fomos o partido que mais combateu o Partido Socialista. Mas era ver o Presidente da República em relação ao último governo e vê-lo em relação a este. Em relação ao último, era palavra a toda a hora, era conversa a toda a hora, que tinha que se atingir metas. Agora, é calado a dizer eu vou falar no verão, eu vou falar no inverno, eu vou falar no outono, e entretanto acaba o mandato e não vai falar mais. O senhor, enquanto Presidente, já teria pressionado o Governo para demitir esta Ministra? Estes dados de hoje, 1 milhão de pessoas à espera de consulta hospitalar é de uma indecência brutal neste país. O que as pessoas sentem hoje, francamente, é que quem vem de fora passa-lhes à frente, quem não tem seguros de saúde não tem saúde e que as instituições públicas e os hospitais e os centros de saúde, para que pagam impostos e para lhes pagar as infraestruturas, quando precisam deles, não estão lá. Quer dizer, 1 milhão de pessoas à espera de uma consulta, 10% quase da população à espera de uma consulta, é uma indecência neste país. E o Primeiro-Ministro acha que está tudo bem. Mas sendo que o Presidente não gera o SNS, não controla os orçamentos, Bom, o Primeiro-Ministro também o papel do Presidente da República, neste caso, acaba por ser ou não limitado? O papel do Presidente da República é chamar o Primeiro-Ministro e dizer-lhe porque é que há 1 milhão de pessoas à espera de uma consulta hospitalar quando o senhor disse que ia resolver as esperas nos hospitais e nos centros de saúde. O papel do Presidente da República não é andar a cortar fitas e a comer bolo e a viajar para ver exposições da Paula Rego. O papel do Presidente da República é andar a controlar o que o Governo anda a fazer, é controlar que o Estado do país anda a ficar melhor e não pior, e é garantir que o país funcione minimamente. Aliás, não são os abrileiros que gostam de dizer que o Presidente é o garante das instituições. E não é? Bom, então quando 1 milhão de pessoas estão à espera de uma consulta, não há instituições que funcionem. Ou as instituições só servem para o resto. Só servem para a conversa do 25 de Abril e das cerimónias no Parlamento. Quer dizer, quando há 1 milhão de portugueses sem acesso à saúde, pelo menos numa consulta, então o Presidente da República também tem que ser capaz de chamar o Primeiro-Ministro e dizer-lhe, meu amigo, isto não pode continuar, o senhor tem que fazer alguma coisa na saúde para que isto avance. Ficou claro. Eu acho que esse é um papel de firmeza. Sim. Que o Presidente não tem tido. O principal fator de pressão, enfim, qualquer profissional de saúde lhe dirá isso, o principal fator de pressão sobre o SNS, André Ventura, é o envelhecimento da população portuguesa, que cresceu mais de 20% na última década, representa já 1/4 do país, são pessoas com doenças crónicas que recorrem mais ao Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que o André Ventura insiste que o problema está no aumento dos imigrantes que são maioritariamente jovens e ativos? Porque nós não podemos ter um país com 10 milhões de pessoas e com 1,6 milhões de imigrantes. Não podemos. Isto mete em causa a nossa identidade, mete em causa a estabilidade do país e mete em causa as próprias condições em que os acolhemos. Aliás, foi o Dr. Pedro Passos Coelho que o disse há uns dias atrás, nem é do Chega, portanto estou à vontade para dizê-lo, que é, se continuarmos por este caminho, em breve os portugueses vão sentir-se estrangeiros na sua própria terra. Estamos a falar da saúde neste momento. Eu agora vou lá. O que é que habitualmente culpa os imigrantes e não este fator do envelhecimento da sociedade? Não é preciso pensar muito para compreender isto. Se nós já não tínhamos saúde para 10 milhões, não temos para 11 milhões e meio. Se nós já para 10 milhões tínhamos não sei quantas pessoas à espera para ter consultas, se chegam uma série de imigrantes sem seguros de saúde, porque nós procurámos que eles tivessem que ter seguros de saúde, o PSD não aceitou. Nós queríamos que quem cá chegasse tivesse que ter um seguro de saúde. Quer para não sermos nós a pagar-lhes a saúde também. Porque se não temos para os nossos, não podemos ter para quem chega. O PSD recusou isso e o Governo recusaram isso. Portanto, se nós não tínhamos para 10 milhões, não temos para o descontrole de pessoas que entram. Não temos para as que vêm cá ter filhos. Não temos para os que vêm cá tratar-se. Isso é uma evidência. Isso é como a questão da habitação. O problema da habitação não são só os imigrantes. Mas eu peço-lhe, por favor, que não comece agora a habitação, porque para fecharmos a questão da saúde. O André Ventura alguma vez visitou o USF da Baixa, no Martim Muniz? Não, já visitei vários USFs na Baixa de Lisboa. O da Baixa, aquele que é bastante inovador. Não se vê um português, claro. Entre os 16 mil utentes do USF da Baixa, a maioria é idosa, há muitos imigrantes, há 94 nacionalidades, mas consegue-se sempre uma consulta. Porquê? Porque há uma equipa jovem, com uma dinâmica diferente e com uma boa gestão. Não. O problema... Claro. Eu convido eu já lá estive. a ir e falar com os profissionais. O que pergunto é, a questão do SNS, e até porque temos de terminar, não está sobretudo também ligada, obviamente, à falta de médicos e à gestão do próprio SNS. Eu compreendo que haja todo um jornalismo que quer defender mais imigração. Eu não estou aqui a defender. Eu compreendo isso, mas deixa-me terminar agora. Não, eu acho que há uma linha nesta casa pró-imigração, mas isso é legítimo. Não estou a dizer que seja legítimo. Não é legítimo porque não é o que acontece. Agora, eu não vou debater não consigo. Não compare a Baixa de Lisboa, a Almada, a Mem Martins ou a Gaia. Quer dizer, não comparo, porque na Baixa de Lisboa, ninguém vive já na Baixa de Lisboa. Portanto, não venho com essa conversa. Onde as pessoas vivem... Estou a falar do Martim Muniz. Pois, mas está a falar, sabe porquê? Porque já não há lá portugueses. Por isso é que me está a falar disso. Porque já não há lá quase portugueses que precisam de saúde. Sabem onde é que eles estão? Estão em Setúbal, estão no Porto, em Gaia, estão em Sintra, estão em Mem Martins, estão no Cacém, estão nas Mercês, estão no Algarve.
E aí, sim, há muita saúde que ficou para trás, porque os imigrantes também precisavam de saúde. E porque cá chegaram e tinham que ter, obviamente, porque já cá estavam e deixaram-nos entrar descontroladamente, acesso à saúde. Não me venha comparar com uma população que vive maioritariamente de idosos no centro da capital do país, onde já quase ninguém vive. André Ventura, E, portanto, temos de deixa-me terminar. só dizer isto. Portanto, o grande problema da saúde não são só os imigrantes, mas o entrar em pessoas descontroladamente, a que permitimos tudo. E repara o que eu lhe vou dizer agora, não sou eu que o digo. Os responsáveis disseram isto há pouco tempo. Estas pessoas que vêm dos PALOP, dos países africanos, e muitos até de alguns países europeus, vêm cá tratar-se com os nossos impostos. O caso das gêmeas é uma gota d'água. Vêm cá tratar-se, vêm e ficam cá a tratar só a ter filhos, tratam cá das suas doenças e sabe o que é que dizem os responsáveis? Que não conseguimos cobrar aos seus países de origem. Então pergunto aos portugueses, estamos ok em andar a pagar a saúde para o mundo inteiro? Estamos ok com isso? A entrevista a André Ventura vai prosseguir na SIC Notícias, mas fecha por aqui no Jornal da Noite. Muito boa noite.